Paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Marcelo Wilson do Nascimento e hoje nós vamos estudar juntos a lição de número 9 da revista do segundo trimestre de 2022, revista Betel Dominical, que está falando sobre a revelação do Apocalipse. A lição de hoje vai falar sobre as duas bestas da grande tribulação e encontra-se baseada no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Trata-se de um assunto muito provocante, um assunto que promove muitos debates no meio evangélico, e nós vamos hoje procurar trazer o que a Bíblia diz a respeito dessas duas bestas que entrarão em ação no período da grande tribulação. Antes de iniciar o estudo, quero convidá-los a fazer uma oração e vamos pedir a Deus que Ele possa nos inspirar neste momento. Meu Deus, meu Pai, neste momento queremos nos apresentar a Ti, agradecidos pelo Seu cuidado, pelo Seu favor, pela Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos, ó Deus querido, Te pedir também que o Senhor venha nos dar agora um período de regozijo na Sua presença, que possamos, ó Pai, sermos edificados com o estudo da Sua palavra, que possamos, ó Pai, ser guiados pelo Teu Espírito Santo para ter a boa, perfeita e a correta interpretação, Senhor querido, do texto bíblico e a sua adequada aplicação para as nossas vidas. Fala, Senhor querido, aos nossos corações, a todos, ó Pai querido, que estão estudando conosco, que a sua bênção possa estar sobre cada um, sobre cada família. É o que nós te pedimos neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Começamos então a tratar sobre a lição de hoje, as duas bestas da grande tribulação. Quero fazer umas considerações para iniciarmos esse estudo. Uma primeira consideração que acho sobremodo importante é que Deus é soberano e tem o controle da história em suas mãos. Ele não é pego de improviso pelos acontecimentos que se sucedem em meio a reinos, em meio a governos, em meio à sociedade, ou seja, Ele está atento a tudo e Ele está controlando todas as coisas e tem o domínio de todos os fatos para que tudo possa acontecer e se desenrolar de tal forma a propiciar que as suas promessas possam e devam ser cumpridas. Isso nós vemos no texto, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, quando ele escreve: "Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido sobre a lei." Veja que Paulo está dizendo que as circunstâncias da vinda de Jesus aqui na terra, ela ocorreu no momento propício, no momento adequado, no momento em que foi planejado e que Paulo chamou de plenitude dos tempos. Jesus, quando veio aqui na terra, ele encontrou um cenário que propiciou que aquilo que ele vinha fazer, que aquilo que ele vinha nos trazer, pudesse se perpetuar no meio da sociedade, no meio das nações, no meio dos povos e chegar até nós. A gente pode lembrar que na época em que Cristo veio aqui na terra, havia uma Pax Romana. O Império Romano dominava vários povos, várias regiões, e isso propiciava que as pessoas pudessem circular livremente de uma área para outra sob a égide do Império Romano. Isso foi muito importante porque os discípulos de Cristo, os apóstolos de Cristo, aqueles que deram continuação ao Evangelho, e todos os registros que nós vemos nos livros de Atos dos Apóstolos e também dentro das epístolas, a gente vê que havia uma livre circulação dos apóstolos pelos territórios dominados por Roma,
quer seja na Europa, na Ásia, na África, e isso propiciou que o Evangelho se expandisse de uma maneira muito propícia. Ou seja, era um momento adequado, um momento que Deus julgou oportuno que Cristo viesse e criou as circunstâncias para que o Evangelho pudesse se disseminar. Havia também a língua grega, que mesmo sendo Roma o grande império da época, a cultura grega que havia se fortalecido muito nos séculos anteriores sob o Império Romano, ela está agora sendo fluente em vários povos, em várias nações, tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego e assim propiciou que diferentes povos, não só os judeus, não só os romanos, mas diferentes povos tivessem acesso ao Novo Testamento e aos registros que fizeram os apóstolos no início da igreja. Ou seja, na plenitude dos tempos, num ambiente adequado, veio Jesus. Veio pela primeira vez aqui na terra, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós dizemos isso em qual sentido? No sentido de que a sua volta aqui na terra também se dará num ambiente que Deus julgará adequado, que julgará propício para esse retorno aqui na terra. Então, quando nós estudamos o Apocalipse, quando nós vemos os flagelos que serão lançados sobre a terra, quando nós vemos, como iremos ver hoje, o governo do anticristo que irá se levantar, não precisamos ter medo de qualquer fato desses, não precisamos ficar assustados com qualquer fato desses, porque na verdade nós sabemos que Deus está no controle da história, Deus está controlando os povos, Deus está controlando as nações, e aquilo que Ele tem prometido, tem revelado na sua palavra, irá se cumprir. Mas não irá se cumprir porque as coisas aconteceram de uma forma assim descontrolada. Irão acontecer porque Deus, na sua imensa sabedoria, Ele entendeu todos esses fatos e propiciou que eles acontecessem para que viessem a se cumprir tudo aquilo que está escrito nas páginas da Bíblia Sagrada. Muito bem, por mais sombrio que tudo isso possa nos parecer, inclusive o assunto que iremos estudar hoje sobre as duas bestas do Apocalipse, nós podemos saber que Deus tem o controle de toda a história. A gente vê, por exemplo, que na lição 7, estudada há 2 domingos atrás, já há na terra condições para a chegada do anticristo. Já existem situações colocadas na sociedade, já existem situações na organização das nações que demonstram que o anticristo já tem espaço para chegar e realmente assumir o controle da humanidade. Mas sabemos também que isso não acontece porque Deus tem o domínio da história da humanidade. Enquanto Ele não permitir essa manifestação do anticristo, ainda há o Espírito Santo na terra, ainda há a igreja na terra, o que detém a manifestação desse anticristo. E somente quando a igreja for retirada da terra, somente quando essas condições do arrebatamento da igreja vier a acontecer, é que teremos então a possibilidade de o anticristo ser manifestado e assumir o seu governo aqui na terra. Deus tem o controle e no controle dele está o arrebatamento da igreja antes de o anticristo assumir o seu governo aqui na terra. Hoje, então, nós vamos estudar a manifestação do anticristo e a manifestação do falso profeta. Estes dois são as duas bestas do período da grande tribulação. Cabe aqui também, antes de nós entrarmos na revista, na lição de hoje especificamente, nós lembrarmos que a nossa escola de interpretação apocalíptica é a escola futurista, ou seja, nós entendemos que o livro de Apocalipse, ressalvado ali os seus 3 primeiros capítulos, que são capítulos endereçados à igreja da Ásia, embora tenham o seu alcance maior para todas as igrejas ao longo da história da igreja na terra,
mas a partir principalmente do capítulo 4, ele está sendo revelações de algo que vai acontecer no futuro, ou seja, o Apocalipse, Deus está revelando coisas que estarão acontecendo no futuro. Nossa escola não faz uma interpretação aplicando o livro de Apocalipse de uma forma idealizada ao longo da história da igreja na Terra, não faz uma interpretação historicista, mas ele é focado numa interpretação para o futuro, coisas que irão acontecer, e a partir do capítulo 4 a gente vê então situações que ainda não ocorreram, mas que irão ocorrer no momento propício que Deus assim julgar que deva acontecer. Nossa interpretação também é pré-tribulacionista, ou seja, a gente entende que a igreja, a noiva do Cordeiro, ela não passará pela grande tribulação. Nós lembramos que o próprio livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, registra uma promessa para a igreja que, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Sendo assim, nós entendemos que antes da grande tribulação haverá o arrebatamento da igreja. Aquilo que Paulo falou, que ao ressoar da trombeta, ouvido a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. O arrebatamento da igreja que Paulo falou na sua carta, primeira carta aos Tessalonicenses, este arrebatamento antecede a grande tribulação que nós vamos estudar aqui. Então nós somos da escola pré-tribulacionista. Também somos dispensacionalistas, ou seja, nós cremos que Deus falou e tratou com a humanidade em dispensações, em eras, de acordo com o que ele quis testar e provar à humanidade. Scofield, ele foi muito feliz ao identificar essas dispensações nas páginas da Bíblia Sagrada, identificando basicamente 7 dispensações. A dispensação da inocência, lá no Jardim do Éden, a dispensação da consciência, após a queda do homem, a dispensação do governo humano, com o advento de Noé, depois a dispensação patriarcal, com a chamada de Abraão. A quinta é a dispensação da lei, quando Deus tira o seu povo do Egito e entrega a lei no Monte Sinai para o seu povo através de Moisés. E essa quinta dispensação, que é a dispensação da lei, tratando-se com a nação de Israel, ela é que Daniel viu na sua visão das 70 semanas, que estava determinado naquela época 490 anos sobre o povo de Israel. Desses 490 anos, ele disse que 483 anos se cumpriria até o Messias, o ungido. E esses 483 anos se cumpriram até a chegada de Cristo e a entrada de Cristo em Jerusalém. Depois, os 7 anos que restam, dos 483 já cumpridos, para os 490, que é o total das 70 semanas de Daniel, nós vemos que irá se cumprir esses 7 anos no período da grande tribulação. Entre essa quinta dispensação da lei, ela foi interrompida pelo Messias, pelo ungido, e o seu recomeço da grande tribulação está a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, que nós estamos vivendo nela, que é o tempo da igreja, da noiva do Cordeiro. Com o arrebatamento da igreja, cessa essa dispensação da graça e recomeça os 7 últimos anos das 70 semanas de Daniel. E após a grande tribulação vem então a 7ª e última dispensação, que é a dispensação do milênio. Nós cremos na literalidade também do milênio. Essa é a nossa escola de interpretação, e é sobre ela e é baseado nela que nós seguimos com a nossa aula de hoje para falar sobre as 2 bestas da grande tribulação. Na revista nós temos o texto áureo que diz: filhinhos, é já a última hora.
E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Isso está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. João é aquele escritor bíblico que nos dará o nome anticristo. Ele é citado em alguns livros da Bíblia, como por Daniel, como por Paulo, como no próprio livro de Apocalipse, escrito por João, mas são nas epístolas de João que a gente vai ter esse Nico, esta besta que sobe do mar, identificada como o anticristo, com o nome anticristo especificamente. Na verdade aplicada, nós vemos que Jesus revelou para a sua igreja o que está prestes a acontecer no mundo. Ou seja, todos os acontecimentos que nós vemos no mundo de hoje, vemos como uma preparação para que esses eventos escatológicos possam acontecer. E essa iminência do arrebatamento da igreja nos alerta para que devemos estar preparados para subir com a igreja de Cristo no advento do arrebatamento. E devemos também anunciar o evangelho para que os salvos possam verdadeiramente estarem preparados e possam também ser arrebatados e escaparem dessa grande tribulação que está por vir sobre toda a humanidade. É chamada de grande tribulação exatamente por não ser apenas uma mera tribulação, como todos nós estamos sujeitos a passar em qualquer era, em qualquer fase. A grande tribulação é algo como nunca jamais se viu, é algo terrível, mas há uma forma de se salvar, é aceitar a Jesus Cristo, ter o seu nome escrito no livro da vida, e você então fará parte do arrebatamento da igreja, estará com Cristo nas bodas do Cordeiro e não passará pela grande tribulação. O comentarista colocou como textos de referência o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Ele cita os versículos 1 e 2, que fala da besta que subiu do mar. Diz assim: "E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio." Esta é a besta que subiu do mar. Depois ele põe também os versículos 11 e 12 do mesmo capítulo 13 de Apocalipse, que diz assim: "E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada." Como nós vamos estudar, esta besta que subiu da terra é o falso profeta. A primeira besta que subiu do mar é o anticristo. Recomendamos a todos a leitura do capítulo 13 de Apocalipse e as leituras também complementares citadas na revista, pois elas nos darão, assim, uma base bíblica melhor para compreendermos o que sejam essas 2 bestas do Apocalipse. Bom, no primeiro tópico da revista, o comentarista ele aborda coisas genéricas a respeito das 2 bestas do Apocalipse. O primeiro aspecto que ele aborda é sobre o termo, a palavra besta. Essa palavra, ela vem do grego, da palavra terion, que significa literalmente fera. Foi utilizada no mundo antigo para falar de animais perigosos ou criaturas terríveis e sobrenaturais, mas é utilizada também para falar de pessoas com atitudes bestiais.
serve para mostrar a natureza animalesca, violenta e altiva dessas duas bestas que surgirão de forma sombria e implacável durante a grande tribulação. Então, o termo besta, ele nos dá já uma ideia clara de que essas duas pessoas que nós vamos estudar hoje são pessoas do mal, são pessoas enviadas pelo adversário de nossas almas, que receberão poderes do maligno para poder tentar toda a humanidade que estará então vivendo o período da grande tribulação aqui na terra. Importante dizer que essas bestas serão duas pessoas. Não se cogita aqui que essas bestas sejam uma força impessoal, que sejam apenas uma influência do mal. Não, essas duas bestas, elas são pessoas, né? E a gente vê claramente isso no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 20, quando se vê o juízo que essas bestas receberão. Fala claramente neste texto de Apocalipse que a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então a gente vê que Jesus Cristo, ao retornar à terra em poder, em grande glória, ele executará juízo contra o anticristo e o falso profeta, que são pessoas dotadas de poder, dotadas de sinais que o maligno lhes capacitará a fazer, mas são pessoas que receberão o seu juízo no tempo adequado, que já está previsto no livro de Apocalipse, serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Cooperando com esse entendimento de que são pessoas, Severino Pedro da Silva lembra também que na tradução bíblica para o inglês foi-se usado o pronome she para a besta. E esse pronome é um pronome pessoal, se tratando de pessoas exclusivamente. Lá não se usa o ele e ela para pessoas, para objetos, como aqui. Lá se usa o he, she para pessoas e o it para coisas, animais. Então, o fato de no texto bíblico em inglês está o she, o pronome she, significa que é uma pessoa e não uma coisa, um mero animal, mas sim uma pessoa. Então, essa também é uma contribuição que vem da tradução para o inglês da Bíblia Sagrada. Muito bem, como disse, são duas pessoas, mas duas pessoas que receberão poder do maligno. Então, essas pessoas, elas, na verdade, vão receber do que a Bíblia chama de dragão, lá no Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, fala assim: e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio, referindo-se assim, no versículo 2, ao anticristo, a besta que subiu do mar. Então, a besta que subiu do mar, ela recebe do dragão o seu poder, o seu trono e grande poderio. Depois, no mesmo capítulo 13, no versículo 12, referindo-se ao falso profeta, ou a segunda besta, aquela que subiu da terra, segundo o relato de Apocalipse 13, diz que o falso profeta exerce poder semelhante à primeira besta. Então, o dragão que aparece no capítulo 12 de Apocalipse, nós estamos estudando hoje as bestas que aparecem no capítulo 13, mas o dragão que aparece no capítulo 12 é quem dá poderes às bestas que estão no capítulo 13. E o próprio texto do livro de Apocalipse, no versículo 9 do capítulo 12, ele identifica que esse dragão foi e é a antiga serpente, também chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, aquela serpente que nós vimos lá no livro de Gênesis, lá no Éden, enganando a humanidade, enganando a mulher, enganando o homem, agora ela é identificada no capítulo 12, versículo 9 de Apocalipse,
como sendo Satanás, o adversário de nossas almas, que também é o dragão que deu poder ao anticristo e ao falso profeta. Então essas duas pessoas vêm com a força do mal, com a força do maligno, para poder aterrorizar a humanidade no período da grande tribulação. Observem bem que nós temos na atualidade uma Trindade Santa. Nós conhecemos muito bem a Trindade do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, né? Nós sabemos que eles estiveram presentes na criação, quando decidiram na expressão façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós vemos ali o Deus plural, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo agindo. Nós vimos o Filho vindo à terra para salvar a humanidade, para nos redimir dos nossos pecados. Nós vemos o Espírito Santo como um consolador que Jesus deixou com a sua igreja e que está conosco até os dias de hoje. Essa é a Trindade Santa que nós conhecemos. Hoje nós vamos falar então da trindade do mal, da trindade da blasfêmia. O inimigo, ele é um imitador, ele é um usurpador, ele sempre está tentando tomar a glória de Deus, sempre está querendo tomar o lugar de Deus, e dessa forma ele se esforça para também criar a sua trindade. E assim nós vemos Satanás, o maligno, o dragão, aquele que é Satanás, o adversário de nossas almas, ele investindo no anticristo, que é a besta que subiu do mar, dando-lhe poder, dando-lhe autoridade sobre o mundo, e também o falso profeta, formando assim uma trindade do mal. Satanás querendo tomar o lugar do Deus Pai, o anticristo querendo tomar o lugar do Deus Filho, e o falso profeta querendo tomar o lugar do Deus Espírito Santo. Na verdade, são impostores, usurpadores, e não terão sucesso no seu intento. Jesus é aquele que venceu. O inimigo é aquele que sai para vencer, mas não alcançará a vitória, ainda que possa perseguir alguns, vencer alguns, destruir fisicamente alguns, mas o final dele é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Muito bem. No segundo tópico da revista, nós vemos a besta que subiu do mar. Agora vamos estudar especificamente essa primeira besta aparecida no capítulo 13 de Apocalipse, que é a besta que subiu do mar. Diz o versículo 1: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Essa besta que sobe do mar, como já dissemos, é o anticristo. Aqui cabe dizermos que o mar, ele simboliza as nações, como diz o comentarista da revista. Herbert, no seu livro Apocalipse, o drama dos séculos, na página 131, ele diz que o mar representa a condição não resolvida da humanidade. As nações e os povos gentios são simbolizados na Bíblia pelas grandes águas do mar. E temos amparo bíblico para isso, porque Isaías comparou os ímpios às águas bravias do mar. Ele diz assim: mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam sobre si lama e lodo. E o próprio Apocalipse, no capítulo 17, versículo 15, registra: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, a identificação do mar como um cenário de nações que vão dar espaço para emergir o anticristo, ele está de acordo com a boa interpretação bíblica. Nós vemos também que no livro de Daniel, que tem assim um entrelaçamento muito grande com o livro de Apocalipse e particularmente com o assunto que nós estamos estudando, quando Daniel viu lá os 4 animais simbolizando os impérios, disse lá no livro de Daniel, no capítulo 7, que esses 4 animais
diferentes uns dos outros, subiam do mar. Isso está lá no versículo 3 do capítulo 7. Então, esses animais que Daniel viu, que também darão no livro de Apocalipse caracterização do anticristo, fala-se que subiu do mar e eram impérios. Então a gente vê que há uma correlação entre o mar e as nações. Então a besta que subiu do mar é uma besta que emerge de entre as nações da terra, né? Nós vamos avaliar e estudar isso com mais detalhe um pouquinho à frente. O anticristo, que é essa besta que subiu do mar, ele tem alguns nomes e alguns títulos na Bíblia, né? Esses nomes e títulos que o anticristo recebe, na verdade, estão também a revelar a sua natureza, o seu caráter, né? No livro de Daniel, quando Daniel, lá no seu capítulo 9, versículos 26, 27, falando ali sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, que já foi objeto de estudo neste trimestre, nessa lição, ele fala que este príncipe, esse anticristo é o príncipe que há de vir, é o assolador. Então, nas profecias das 70 semanas de Daniel, anticristo é tratado como o príncipe que há de vir, ou o assolador. Isso mostra a característica dele, uma característica de um líder político, de um governo que se estabelecerá, né, no mundo futuro, durante a grande tribulação. Ele é um príncipe que há de vir, e ele é do mal, ele é assolador, ele vem para castigar a humanidade, ele vem para oprimir a humanidade, né? Paulo também, falando aos Tessalonicenses, no capítulo da sua segunda epístola, capítulo 2, ele fala desse anticristo como o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. Ou seja, mais um pouco da característica, da natureza do anticristo é demonstrado aí na teologia de Paulo, quando ele fala sobre o anticristo como sendo o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo. E Paulo faz isso alertando para os Tessalonicenses que esse homem do pecado, esse anticristo, esse iníquo, ele não terá ação enquanto existir aqui na terra aquele que o detém, que é a força do Espírito Santo, que é o reino dos céus na terra, que é a noiva do Cordeiro, que ainda está na terra. No Apocalipse, o anticristo é chamado de besta, e como já vimos, besta é um animal, é uma fera, né? E é algo sombrio, então também revelando característica do anticristo. Mas João é aquele que acertadamente colocou o nome de anticristo por 4 vezes nessa besta que subiu do mar, quando ele fala, o chama assim, em sua epístola. Na primeira epístola, no capítulo 2, versículos 18 e 22, no capítulo 4, versículo 3, e também na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 7. Assim, ele está a chamar a besta que sobe do mar como o anticristo, e é o nome mais conhecido entre nós para essa força maligna, essa pessoa que recebe poder do maligno. Bom, no primeiro ponto do segundo tópico, continuamos falando ainda sobre os nomes e títulos do anticristo. Então, a própria expressão anticristo, ela traz já um sentido para a gente. Um sentido de quê? De que ele é contra Cristo, de que ele quer estar no lugar de Cristo. Esse prefixo anti, ele dá esses 2 sentidos para a gente. O sentido de que essa pessoa que é chamada de besta que sobe do mar, que vai assumir o governo mundial no período da grande tribulação, ele se opõe a Cristo. Mas não somente se opõe a Cristo, mas ele também deseja tomar o lugar de Cristo, né? Ele quer ser o Cristo, ele quer ser o novo Cristo, o Cristo, tomar o lugar da adoração que Cristo merece. Então, ele em tudo vai procurar imitar a Cristo, e até mesmo
em relação àquilo que é a grande vitória do cristianismo e o grande marco de Cristo, que foi a sua morte e ressurreição, o anticristo vai tentar imitar. Disse na palavra, no Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, que uma das suas cabeças, dessa besta que subiu do mar, foi ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Então, esse anticristo, ele em determinado momento, ele terá um golpe tal que possivelmente o mundo entenderá que ele morreu, e depois ele aparentemente ressuscitará. A gente sabe que só Deus pode dar a vida, e aqui se fala de um dragão trazendo à vida esse anticristo. Então, pode ser um simulacro de ressurreição, pode ser uma imitação de ressurreição, mas o mundo entenderá que houve ali uma ressurreição e vai então adorar esse anticristo, muitos de forma espontânea, vendo milagres, vendo sinais, e outros de forma forçada, como também veremos mais adiante. Temos aqui um contraste de Cristo com o anticristo. Nós podemos ver nitidamente que enquanto Cristo é o Filho do homem, o anticristo é o filho do pecado. Enquanto Cristo é o Filho de Deus, o anticristo é o filho de Satanás. Enquanto Cristo ele é o Redentor de nossas vidas, de nossas almas e da terra como um todo, o anticristo ele é um destruidor dos homens, da humanidade em geral, das almas em geral e também da terra, né? Cristo, ele é o próprio Deus. O anticristo, ele reivindica ser Deus, embora não seja. Cristo, ele é o Rei dos Reis. O anticristo vai ser um ditador mundial. Cristo é humilde, o anticristo é orgulhoso. Cristo, ele é sacrificial, ele entregou a si mesmo para nos salvar, para nos resgatar. O anticristo é um tirano, é uma pessoa que agirá com arbitrariedade, que não se sacrificará por ninguém, pelo contrário, vai exigir o sacrifício de muitos. E Cristo venceu, ele é aquele que venceu, ele venceu a morte, ele está vivo e ele triunfará por toda a eternidade. O anticristo é aquele que saiu para vencer. Por um tempo lhe será dado força para ele vencer as pessoas que estarão aqui na terra, mas o fim dele já foi traçado e ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Muito bem. No segundo ponto, do segundo tópico da revista, o comentarista fala sobre o retrato falado do anticristo. Neste item, o comentarista ele vai nos levar a Apocalipse capítulo 13, versículo 2, onde ele diz: a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Este texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, comparado com Daniel, capítulo 7, quando ele vê 4 animais que sobem do mar, nós temos uma semelhança muito grande entre os animais que caracterizam o anticristo e os animais que Daniel viu subir do mar no capítulo 7 do seu livro. Lá no capítulo 7 de Daniel, nós vemos a figura do leão, que representava o Império Babilônico, que teve espaço entre 612 a 539 a.C. Foi inclusive a época que Daniel foi levado para a Babilônia. Foi inclusive a época que Judá, o reino do sul de Israel, foi levado cativo também para a Babilônia. O urso, na visão de Daniel, no capítulo 7 do seu livro, representa o Império Medo-Persa,
que sucedeu ao Império Babilônico. Ele tem espaço ali entre 539 a.C. e 331 a.C., né? É nessa época do Império Medo-Persa que sai a ordem para se restaurar Jerusalém e que começa ali a contagem inicial dos 483 anos já cumprido da profecia das 70 semanas de Daniel. Depois nós temos, sucedendo o Império Medo-Persa, o Leopardo, que é o Império Grego. Ele tem espaço entre 330 a.C. e 63 a.C., ou seja, coincide com o período interbíblico, mas Daniel também já havia profetizado sobre esse império. E o quarto animal que Daniel viu foi uma fera terrível. Ele não deu nome a esse animal, mas falou das suas características, e esse quarto animal ele representa o Império Romano, que se estabeleceu em torno de 63 a.C. e permaneceu até 476 d.C., não tendo tido um grande império sucedendo após esse período. Então, esses quatro animais que Daniel viu, representando esses quatro impérios, lá no seu livro, no capítulo 7, Daniel viu e João também o viu como características da besta. Sendo que Daniel viu, pela ordem, leão, urso, leopardo e fera terrível. E João viu a fera terrível, o leopardo, o urso e o leão. Ou seja, viu a ordem inversa. Por que isso? Porque Daniel estava olhando para o futuro. Ele estava no Império Babilônico e olhava para o Império Medo-Persa, que ainda iria acontecer, e para o Império Grego, que ainda iria acontecer, e para o Império Romano, que ainda iria acontecer. Já João, quando tem a revelação do Apocalipse, e nos fatos que ele descreve no Apocalipse, ele está olhando do futuro para o passado. E aí ele vê primeiro a fera terrível que sobe do mar e as suas características, que são como leopardo, como urso, como leão. Então, por isso, essa ordem inversa colocada no Apocalipse em relação a Daniel. Qual é a interpretação disso? A interpretação é que o anticristo será semelhante ao leopardo, ou seja, o Império Grego, que foi marcado pela rapidez, mostra que o anticristo dominará o mundo de forma rápida, fulminante. O anticristo terá os seus pés de urso, quer dizer que ele vai ter a força implacável que teve o governo da Pérsia, no Império Medo-Persa. O anticristo vai ter a boca do leão, ou seja, vai apontar para a característica da Babilônia, soberba, do mal, proferindo blasfêmia nas suas palavras. Então, isso nós veremos como características do anticristo. O anticristo terá as características desses impérios, e toda a força que teve o Império Romano também estará presente na pessoa do anticristo e no seu governo aqui na Terra. Ainda no terceiro item do segundo tópico, nós vemos as características do anticristo. A Bíblia fala que ele é um grande orador, um grande empreendedor empresarial e dominará a economia mundial. Ele vai se mostrar um notável político e vai implantar um governo mundial aqui na Terra. Apocalipse fala que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças representam 7 reis, 7 impérios. 5 já caíram, diz o livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 12, que seria os impérios do Egito, que a gente lembra lá atrás, na história de quando José desceu para o Egito, depois a opressão do povo de Israel no Egito, ao final dos 430 anos, e a saída do Egito. Depois tivemos o Império Assírio, que foi o império que conquistou o Reino do Norte, conquistou Israel.
Depois, os outros impérios que já falamos, que é o da Babilônia, o Medo-Persa, o grego e o romano. Apocalipse capítulo 17 e 10 fala dos 5 que já caíram, que são os 5 primeiros, e fala que o outro ainda existe, que é o Império Romano, e que ainda um outro não é vindo, que é o Anticristo, que vai se vir. Então, dos 7 impérios citados, nós temos os 5 já existiram, já se completaram até aquela época de Apocalipse. Um existia àquela época, João estava inclusive na ilha de Patmos quando teve essa revelação a mando do Império Romano. E o 7º império é o império do Anticristo, que ainda vai se estabelecer durante a grande tribulação, né? Lembrar que este Anticristo que nós estamos estudando aqui, essa besta, ela também está no Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, como aquele cavalo branco que sai para trazer uma falsa paz para a humanidade, né? Porque com o advento do arrebatamento da igreja, um grande caos vai se instalar aqui na Terra. Imaginem milhões, talvez bilhões de pessoas que de repente desaparecerão aqui da Terra. E como que o mundo vai ficar, as catástrofes que ocorrerão, até mesmo em função da subida dessas pessoas por ocasião do arrebatamento da igreja. Então surge o Anticristo dando uma falsa paz para acalmar as águas bravias da humanidade que vão estar nesse período pós-arrebatamento da igreja. E diz-nos o texto bíblico, em Daniel capítulo 9, versículo 27, que esse Anticristo, ele fará um pacto com as nações e com Israel por 7 anos, que são exatamente os 7º últimos anos das 70 semanas de Daniel. E que na metade da semana, ao fim de 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, quebrará o pacto e terá o evento da ferida mortal que será curada. E a partir daí ele terá mais 42 meses ou 3 anos e meio para continuar praticando a humanidade, ou a iniquidade sobre a humanidade. E assim a gente vai ver de uma forma mais intensa uma perseguição sobre os judeus, de uma forma mais intensa uma perseguição sobre o mundo. Então, a citação de 3 anos e meio é uma citação da segunda etapa, quando esse iníquo rompe com o acordo de paz que ele terá feito e passa a fazer uma perseguição mais intensa. O seu período todo é de 7 anos, ou a última semana de Daniel. No final desses 7 anos, Cristo voltará com a igreja que ele arrebatou e ele então destruirá o anticristo, o falso profeta, e os lançará no lago de fogo e enxofre. Muito bem, passamos agora para o terceiro e último tópico, que fala a respeito da besta que sobe do mar, ou também chamado falso profeta. Está no livro de Apocalipse, capítulo 13, dos versículos 11 a 18. Essa besta que sobe da terra, não do mar. Essa besta que sobe da terra e não do mar. Então, a besta que sobe da terra é o falso profeta. Ela imitará o Espírito Santo com sinais malignos, diz lá no texto bíblico, que faz que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Então, essa besta que sobe da terra, que é o falso profeta, ela imitando o que o Espírito Santo faz, o Espírito Santo nos leva a adorar a Cristo. Esse falso profeta, besta que sobe da terra, fará com que os homens adorem ao anticristo. Olha o que diz aí no versículo 13, do capítulo 13 de Apocalipse. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então, esse falso profeta, ele realizará sinais aqui na terra. Ele realizará prodígios aqui na terra. Isso mostra que a autenticidade de uma pessoa ou de um grupo religioso não pode estar apenas em sinais, mas
na conformidade que essa pessoa tem com a palavra de Deus. O anticristo será enaltecido pelo falso profeta e muitos sinais serão feitos pelo anticristo para levar a humanidade a adorar o anticristo. Haverá nesse período também um sistema único financeiro mundial. Diz-nos o texto de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 a 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E o seu número é 666 ou 666. Então aí está descrito que haverá um grande controle sobre toda a movimentação financeira e comercial da terra. A gente sabe que talvez no passado fosse impossível um controle sobre todas as operações na terra, quer sejam comerciais, quer sejam financeiras, quer sejam sociais. Mas com a tecnologia que nós temos hoje, nós vemos que já há possibilidade de se controlar. Já há hoje registro das operações financeiras que são feitas eletronicamente, já há hoje registro eletrônico de todas as operações de compra e venda através das notas fiscais que são eletrônicas. Então a gente já tem hoje tecnologia suficiente para que haja um controle grande do Estado sobre as pessoas, né? E isso caracterizará o governo mundial do anticristo. Ele será um governo opressor, um governo absolutista, um governo que manterá um rígido controle sobre as pessoas e sobre todas as operações que essas pessoas irão fazer, inclusive exigindo que essas pessoas só possam comprar, só possam vender, só possam praticar os atos indispensáveis no dia a dia da vida se tiverem a marca na testa ou na mão direita, que é o seu nome ou o número 666. Muita especulação tem havido sobre o que seja o significado desses 666. E, na verdade, são tantas as possibilidades citadas que a gente vê que, na verdade, não há um consenso e não há a possibilidade de ainda identificarmos qual seja claramente o que esse número 666 quer nos dizer. Também nem precisamos perder tempo e ficarmos angustiados em querer descobrir o que seja isso. Como eu disse, Deus tem o controle de toda a história, Deus sabe o momento certo que isso deverá ser revelado e no momento certo esse número será entendido, mas não precisamos hoje ficar especulando sobre isso. Alguns dizem ser Nero, que vai voltar, outros dizem ser Judas, nada disso tem uma base bíblica confiável e não há por que a gente ficar especulando sobre isso. Muitos falam sobre códigos de barra que teriam essa caracterização, outros já falaram até recentemente sobre a vacina contra a Covid, que teria alguma coisa sobre isso. Tudo isso é especulação, não merece o nosso crédito, não merece que a gente entenda isso como algo fidedigno e com comprovação bíblica. O que vale é o texto bíblico, nós entendemos ele como literal e devemos entendê-lo quando ele se fizer manifesto para a gente. Esperamos que quando o anticristo for manifesto, cremos que a igreja já não estará aqui, mas que aqueles que inadvertidamente estiverem aqui possam ter a misericórdia de Deus, possam resistir a esse mal e possam ainda terem a oportunidade de participarem da salvação que Cristo proporcionará para os mártires da grande tribulação. Ainda fechando esse terceiro tópico, nós temos que esse sistema único, ele também será um sistema que controlará a religião mundial. No versículo 15 do capítulo 13 diz que foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, haverá aí uma
obrigatoriedade de se adorar a besta. Muitos farão isso de forma espontânea, vendo sinais, vendo a falsa paz que ela vai proporcionar, mas outros serão coagidos pelo falso profeta a adorarem ao anticristo. Então haverá uma religião ecumênica mundial obrigatória. Mas, enquanto isso estiver acontecendo aqui na terra, a noiva estará no céu adorando ao Cordeiro, e somente aqueles que não forem arrebatados que estarão sujeitos a essa adoração ao anticristo aqui na terra. Comparando as duas bestas do Apocalipse, nós temos: a primeira é o anticristo, a segunda é o falso profeta. A primeira subiu do mar, agitação das nações. A segunda subiu da terra, uma falsa paz introduzida, dando essa sensação de terra firme para ela. A primeira representa ou tem o poder secular. A segunda, ela tem um poder espiritual. A primeira, o anticristo, glorifica a si mesma. A segunda, o falso profeta, conduz à primeira besta. A primeira, que é o anticristo, tem uma força bruta notável. Já a segunda, ela tem uma sabedoria notável. A primeira, o anticristo, tem a cabeça política. A segunda, o falso profeta, tem uma cabeça eclesiástica. O anticristo é uma deidade falsa. O falso profeta, como o nome diz, é um profeta falso. Num contraste entre o Espírito Santo e o falso profeta, visto que o Espírito Santo quer usurpar, o local, a pessoa do Espírito Santo, então fazemos aí um comparativo. O Espírito Santo, ele aponta os homens para Cristo. Já o falso profeta, ele aponta os homens para o anticristo. O Espírito Santo é um instrumento da revelação divina. O falso profeta é um instrumento da revelação satânica. O Espírito Santo sela os crentes para Deus. O falso profeta marca os não salvos com o número da besta. O Espírito Santo edifica o corpo de Cristo. O falso profeta, ele constrói o império do anticristo. O Espírito Santo ilumina os homens com a verdade. O falso profeta, ele engana os homens através de milagres. Então, esta é o grande contraste entre a ação destes dois, o Espírito Santo e o falso profeta. Vamos então agora à conclusão da nossa lição de hoje. E como ponto inicial dessa conclusão, nós queremos citar aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, onde Paulo diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Nós vimos e vemos nos dias de hoje que o mundo caminha em todas as áreas para a chegada do anticristo e do falso profeta. Mas, mesmo que o cenário esteja pronto, nós sabemos que ainda há a força do Espírito Santo, a força divina, através da igreja, que está ainda sustentando a presença de Deus na terra e retendo a operação desse iníquo. Esse iníquo somente se manifestará quando a igreja for retirada, quando a igreja for arrebatada. Portanto, não precisamos ter medo desses adventos e dessa opressão que o anticristo e o falso profeta trarão às pessoas durante a grande tribulação. Nós não estaremos aqui, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, na região celestial, vivendo com Cristo, a grande festa do encontro da noiva com o Cordeiro. O que precisamos fazer
é orar a Deus em favor da humanidade, para que possam reconhecer a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. O que devemos fazer é também pregar o Evangelho, para que almas sejam salvas e sejam libertas e prevenidas deste mal que está por vir sobre toda a humanidade. Oremos então neste momento com o encerramento da nossa lição. Pai querido, te agradecemos por essa oportunidade que nos deste de, Senhor, estudar a respeito destes dois personagens, essas duas bestas que, Senhor querido, terá espaço durante a grande tribulação. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos comprou com o seu sangue, nos redimiu e nos livrou de toda a ira vindoura. Temos, ó Pai, a convicção de que, Senhor querido, a sua igreja, não, Senhor, estaremos sujeitos a estes, ó Pai querido, flagelos que, Senhor querido, foram estudados aqui nesta lição, mas que verdadeiramente estaremos contigo para toda a eternidade. Dessa forma, Senhor, pedimos que o Senhor venha, Senhor, trabalhar nas vidas, nos corações, para que possam, Senhor querido, compreender a Tua palavra e possam, Senhor querido, aplicá-la em suas vidas, aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas almas, para que possam se ver livres desta ira vindoura. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.